Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vemos em diversas imagens e esculturas a representação da crucificação de Cristo. Mas será que na realidade foi assim? Ou as imagens seriam chocantes demais para os olhos humanos se fossem retratadas exatamente como foi a crucificação? Pesquisadores do mundo todo dedicam sua vida a tentar chegar ao mais próximo possível de como foi a morte mais cruel da história. Aqui iremos trazer dados científicos de estudos aprofundados sobre a crucificação de Jesus. Embasados no Santo Sudário, pano que envolveu Jesus e deixou vários sinais visíveis a médicos e legistas, pesquisas sobre a crucificação romana, estudos da medicina por médicos como o Dr. Pierre Babé, médico autor do livro A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, que narra toda a crucificação aos olhos de um especialista. Nesse vídeo, você encontrará experiências anatômicas e pesquisas arqueológicas de como foi, na realidade, a crucificação. Os sofrimentos de Cristo começam então no jardim do Getsemane, o Horto das Oliveiras. Esse jardim trata-se de um dos lugares mais veneráveis do cristianismo. Quem lá se detém encontra-se diante de um ápice dramático do mistério do nosso Redentor. Aqui, o abismo do pecado e de todo mal penetrou até o mais fundo da sua alma. Aqui, foi assaltado pela turvação da morte iminente. Aqui, beijou o traidor. Aqui, todos os discípulos o abandonaram. Aqui, ele lutou também por você. E essa luta que ele travou por você doeu nele e doeu muito. A tensão que ele sentiu foi tanta que ele literalmente suou sangue. Jesus sofreu o que a medicina chama de hematidrose. É um fenômeno raro que acontece em indivíduos que estão sob algum grande abatimento emocional. Essa tensão faz com que a musculatura se contraia tanto que rompa os pequenos capilares sanguíneos. E esses capilares se encontram próximos às glândulas sudoríparas, as glândulas que promovem o suor. Dessa forma, o sangue se mistura ao suor e escorre pelos poros da pele, e a pessoa literalmente transpira sangue. Esse fenômeno deixa toda a extensão do corpo extremamente sensível, fazendo com que a pessoa sofra dores intensas. Cristo sofreu intensamente no jardim para nos trazer essa nova realidade. Pois assim como em outro jardim um homem perdeu o céu, aqui ele o reconquistou para nós. Após a agonia no Horto das Oliveiras, Jesus foi primeiramente condenado a receber flagelações. Tiraram então as suas roupas e o amarraram em uma coluna baixa, para facilitar o trabalho do carrasco. E então começaram a flagelá-lo. A flagelação era feita com um instrumento chamado flagrum, que era um bastão de madeira com tiras de couro, e na ponta de cada tira eram amarrados ossos pontiagudos de animais e bolinhas de metal. Esse instrumento era tão terrível que os romanos o chamavam de o horrível flagelo. Os primeiros açoites com o flagrum estraçalharam então a pele e as camadas de gordura de Cristo, deixando então a carne exposta aos próximos golpes. Flagelaram então a carne viva de Jesus, deixando aparente alguns de seus órgãos, que também foram lesionados com os açoites. Isso sem contar com a grande perda de sangue, que causou em Jesus uma grande sede. Sede esta que seria levemente aliviada mais tarde com uma esponja embebida em vinagre que deram para ele beber no alto da cruz. Cristo ainda tem sede, e você tem a chave para saná-la, sabia? Ele tem sede de sua alma. Ele tem sede por ver você entregue de maneira total a Ele. Volte para Deus. Ele está sedento por ti, porque você é realmente especial para Ele.
Jesus estava então já em um estado de dor inimaginável, mas o castigaram mais. Como sinal de deboche, teceram uma coroa de espinhos e o coroaram. E essa coroa é muito mais cruel do que nós imaginamos e vemos por aí. Popularmente, achamos que foi uma coroa circular, mas não. Na realidade, era uma espécie de touca de espinho encaixada na cabeça de Cristo, e amarraram ela com um cipó, fazendo com que os 70 espinhos visíveis no santo sudário penetrassem no couro cabeludo de Jesus. Para alguns botânicos, os espinhos usados para trançar a coroa de Jesus eram da planta conhecida como espinheiro de Cristo sírio, Rhamnus spinacristi. Seus galhos podiam envergar com facilidade, formando uma coroa. Outros botânicos ainda afirmam que a coroa foi feita com espinhos da acácia. Frederick Zugby, médico legista, em seu livro A Crucificação de Jesus, afirma que os espinhos eram duros, rentes e afiados, chegando a vários centímetros, e podem ter sido trançados em forma de touca, pois essa forma de trançar teria permitido que uma quantidade maior de espinhos perfurasse o topo da cabeça, a fronte, a parte traseira e as laterais da cabeça de Jesus. Os golpes desferidos na cabeça ou na coroa de espinhos de Jesus irritavam os nervos e ativaram zonas nos lábios, do lado do nariz ou do rosto, causando dores terríveis, similar a uma queimadura ou choque elétrico. Essa dor, segundo Frederick, podia ser interrompida abruptamente, mas era reiniciada novamente com o menor movimento de Cristo. Durante a tortura da coroação de espinhos, suas feições distorceram-se e seu corpo ficou tão tenso que não conseguia mais mover-se, pois cada mísero movimento provocava novos ataques agonizantes de dores terríveis. E além de ter que se mover, Jesus ainda precisou andar, carregando uma cruz. Jesus já havia sofrido de maneira intensa, mas a sua via crucis havia de ser completada. Ele teve então de carregar a sua cruz no Calvário. O Calvário possui um solo pedregoso que, somado ao peso da cruz, que estava em suas costas, feriu os pés. Imaginamos também que a madeira da cruz deveria gerar uma dor inimaginável ao se encostar a carne exposta de suas costas. Mas as dores da caminhada do Calvário se manifestaram ao máximo nas quedas de Cristo. O peso da cruz era tanto que derrubou Jesus 3 vezes. O peso era tanto que Cristo necessitou da ajuda de um sirineu para carregar a cruz. Meu irmão, quem dera nós fôssemos mais como este sirineu, que ao invés de aumentar o peso da cruz de Jesus, o ajudássemos a carregá-lo, pois na verdade essa cruz era nossa. Ele a tomou para si. Um lugar chamado Gólgota. E após a sua dolorosa caminhada, ele chegou a Gólgota. Essa colina pertence à mesma cordilheira do Monte Moriá, que em outra ocasião Isaac quase foi morto por seu pai. A grande diferença é que agora a morte do filho seria consumada. Os carrascos tiraram suas roupas e começaram o processo de crucificação. Deitaram o seu corpo ferido e ensanguentado e começaram a pregá-lo. O prego, diferente do que conhecemos, não foi colocado na palma de sua mão, pois a mão não aguentaria o peso do corpo de Jesus. E também, como dizem, não foi colocado no pulso, mas sim entre o pulso e as palmas da mão, no espaço vazio entre os ossos seminular, escafoide e capitato. Neste exato espaço passa o nervo mediano que faz a ligação direta com o cérebro. Então, ao introduzir o prego, esse nervo é rompido de maneira parcial, gerando uma dor aguda e intensa. Ao levantarem a cruz, então, esse nervo é esticado, gerando ainda mais dor.
e qualquer movimento que Jesus fizesse mais uma vez em cima da cruz iria gerar vibrações dolorosas nesse nervo. Jesus está então pregado no alto da cruz, fisicamente irreconhecível como humano, todo rasgado, exposto e mutilado, lutando para respirar. Cada vez fica mais difícil para ele conseguir inspirar o ar. Alguns estudiosos dizem que Jesus morreu por asfixia, mas alguns experimentos realizados com crucificação mostram que esse não seria realmente o motivo da morte de Jesus, mas sim a perca de sangue. Até que então proclama as suas últimas palavras. They're dead. E ele morre por você. Este é o relato da morte mais cruel da história. Nunca na história da humanidade, nem no nazismo, nem no auge do Império Romano, houve alguém que sofreu tanto. E ele não mereceu nenhuma de suas dores, mas quis tomar para si todas as nossas dores. Ele, como pessoa divina, optou por se entregar por nós. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica diz que após a morte de Cristo, nós não podemos mais dizer Deus não sabe o que eu sofro, pois Ele sabe, e sabe muito bem. Ele já tomou todas as suas dores para si. Por isso, meu irmão e minha irmã, não seja indiferente a tamanha prova de amor, pois há um Deus apaixonado por você. Retribua esse amor, pois amor com amor se paga. E Ele já nos amou primeiro. Falta só você amar de volta. Que você tenha a graça de poder dizer assim como José Maria Escrivá: Senhor, se é de tua vontade, faz de minha pobre carne um crucifixo. É muito louco pensar que Deus nos amou tanto, que realmente se encarnou e veio ao nosso encontro para nos elevar até Ele. Pois, como o Catecismo da Igreja Católica diz, depende inteiramente da iniciativa gratuita de Deus, a redenção, porque só Ele pode revelar-se e dar-se a si mesmo. Sendo assim, Deus optou por mandar o Cristo a nós para nos inserir novamente na realidade que perdemos pelo pecado, a vida eterna. Cristo veio então a nós e nós o rejeitamos. Sim, nós. Os demônios não são os que crucificaram Jesus, mas você, que juntamente com eles o crucificaste e continua crucificando quando te comprases nos vícios e nos seus pecados.